Olá, pessoal! Dando sequência na nossa disciplina de suinocultura, hoje vamos falar sobre manejo pré-abate. O manejo pré-abate, ele engloba, né, várias etapas de todo o processamento e exige muito cuidado e atenção, pois nesse manejo, né, pré-abate pode vir a causar injúrias na carcaça se ele for mal feito, além de produzir carnes PSI e DFD. Essa produção, então, de injúria na carcaça, formação de carne PSI e DFD, leva à rejeição da carne pelo consumidor e pelos comerciantes. Por quê? Vai ocorrer a formação de uma carcaça, de uma carne com problemas, né? Problemas de coloração, problemas de perda de água, essas perdas de água podem levar a problemas no processamento do produto final. O manejo engloba vários fatores estressantes ao suíno, como jejum, remoção das baias, transporte, mistura de lotes, altas taxas de lotação e interação forçada com o homem, que levam ao suíno a se estressar por fatores psicológicos, fatores físicos, fatores ambientais e fatores metabólicos. O pré-abate consiste em uma série de operações sequenciais que o animal vai ser submetido. Primeiramente, começa com o planejamento de embarque, o tempo de jejum, retirada dos animais da granja, embarque no veículo de transporte, o transporte, como ocorre o desembarque desse animal no frigorífico, como que esse animal é conduzido até a área de descanso, como ocorre a insensibilização e a sangria. Então, iniciando pelo manejo pré-abate, na sequência, então, de jejum e preparação para o embarque. Então, o que é o jejum? O jejum é a suspensão de sólidos, né, mas a água vai continuar sendo liberada. É importante o quê? Por que é importante realizar o jejum? Diminuir, primeiramente, né, então é diminuir a contaminação fecal da carcaça, né? E o segundo é diminuir o impacto ambiental, devido ao menor volume de dejetos que vai se perder, então, durante o transporte. E quando inicia esse jejum? Esse jejum vai iniciar na granja e termina no frigorífico. Qual é o tempo ideal de jejum para suínos? Então, o tempo ideal, o recomendado, é que esse animal fique em jejum de 16 a 24 horas, sendo que 10 a 12 horas esse jejum vai ter que ser realizado antes do embarque, e o restante vai ser realizado no frigorífico. Se, por acaso, esses animais permanecerem em jejum por mais de 24 horas, a gente poderá ter a formação lá no nosso produto final, na carne, a formação de uma carne DFD, causada pelo estresse de longa duração. Ou também pode vir ocorrer a formação da carne PSE, que é causada pelo estresse intenso que esse animal passou. Para diminuir, então, todo esse estresse, né, de espera, do jejum, né, imagina, esse animal tinha uma alimentação, às vezes, irrestrita, estava ali num ambiente diferente, água, alimentação à vontade, e agora ele então está em período de jejum. Pode-se colocar artifícios para dissipar um pouco esse estresse. Então, pode vir, as pessoas podem inserir, né, nessas baias de espera, correntes, brinquedos, garrafas PETs, para diminuir esse grau de estresse durante o período de jejum. E quando ocorre esse embarque, né, como que é o manejo de embarque desses animais? De preferência, né, que seja um galpão de fácil acesso, o transporte ser realizado nas horas mais frescas do dia,
principalmente, então, nas primeiras horas da manhã ou da noite. Sempre conduzir com calma esses animais, né? E começar sempre pelos animais que estão mais próximos do embarque. Porque imagina se a gente começar pelos animais que estão mais longe, os que estão próximos vão ficar também estressados, né? Vendo toda aquela movimentação e não sabendo o porquê. A condução para o veículo tem que se ter alguns cuidados. Os corredores têm que ter laterais sólidas, né? Com uma média de altura de 80 centímetros. Isso porque, por que essa parede tem que ser sólida? Porque a gente já falou várias vezes que o suíno é um animal muito curioso. Então ele vai parar para olhar o coxo da alimentação do outro, para olhar os animais que estão ao seu redor. Então essas paredes sólidas faz com que o animal seja conduzido de uma forma mais tranquila. A largura, né, tem que ser adequada para que esses animais e o número de animais, né, que passam pelo corredor, não pode ser muitos animais para eles não se apertarem e não causar lesão nessa carcaça. O piso tem que ser antiderrapante, né, para esses animais não derraparem e acabarem causando alguma lesão nessa carcaça. De preferência, conduzir de 3 a 5 animais por vez e usar prancha. E essas pranchas de condução podem ser de metal ou madeira. E elas ajudam a direcionar o caminho que os suínos devem seguir. Por favor, né, pessoal, não usar bastões elétricos, fazer qualquer tipo, bater nesses animais, porque tudo isso vai causar lesão na carcaça. E por que você fala na inclinação da rampa de embarque não ser superior a 20 graus? Como que o animal, o suíno foi criado? Foi criado numa baia, ele não faz exercício. Então, imagina você forçar ele a subir, né, uma rampa com uma inclinação superior. Quais são as lesões que ele pode vir a causar? E a lesão onde vai ser causada? Principalmente na carcaça, no pernil, que é uma parte nobre, né, com o valor alto da carcaça. Então, quando se faz a condução desses animais, né, na hora de fazer o carregamento, aqui está uma rampa e aqui está o caminhão de embarque. Observem o espaçamento que tem entre a rampa de embarque e o caminhão. Não sei, né? Vocês já observaram os suínos, né? Vocês sabem se eles pulam, né? Se eles aprendem a saltar. Eles nunca saíram da baia deles. Eles estão se locomovendo para um local estranho. E eles ainda vão ter que aprender a saltar, né? Esse espaço. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Na hora de fazer o planejamento do embarque e transporte desses animais. Outra coisa, eles sabem descer degrau sobre degrau? Eles não passam, eles não sabem o que é isso, tudo é estranho. E daí, o condutor, não tendo muita paciência, né, com o suíno que está descobrindo o que é isso, que ali tem um degrau, e ele vai ter que entrar aqui, ele não sabe. Daí, o condutor, né, às vezes não tem muita paciência, vai lá e começa a bater nesse animal, a forçar ele a entrar. Batendo vai dar lesão de carcaça, forçando ele a entrar num local que ele não está se sentindo agradável, né, e tem um obstáculo para ele aqui, vai levar a estresse. Levando a estresse, a gente tem a formação de carnes que não são muito apropriadas, né? Não vai ter a formação de uma carne normal, vai ter a formação de uma carne DFD, de uma carne PSE. Manejo para embarque. Transportador. Ele vai ter que cuidar da limpeza do caminhão, vai ter que deixar esse caminhão em condições, ver como que está ocorrendo o funcionamento da nebulização, ventilação, qual que é o posicionamento do caminhão, se ele está adequado na rampa de embarque. E essas condições a gente tem que pensar, né? Porque pode ser dias mais quentes, né? Tem que estar em ordem a nebulização e a ventilação
para não ocorrer um estresse pelo calor. E na hora do embarque no veículo, recomenda-se 30 minutos de banho de aspersão, né, a realizar nesses animais, para reduzir a carga de estresse. Se possível, né, a gente não deve misturar lotes. E existem caminhões que têm divisórias móveis, que conforme o tamanho do lote, você pode ir adequando dentro do caminhão, né? Então, são coisas que a gente pode otimizar, realizar de uma forma eficiente, para diminuir o estresse desse animal durante o transporte. Se realizar um manejo rápido, sem cuidado, a gente vai ter certamente perdas na carcaça. Então, aqui é uma foto, né, dos funcionários, eles estão transportando os animais. Então, ó, observem as paredes sólidas, né? Aqui, ó, aqui já tem 4 animais. E aqui certamente eles estão tocando eles com tábuas. Olha aqui, ó, 5 animais, como recomendado, eles estão caminhando pelo corredor e o funcionário, então, está usando as tábuas para direcionar, então, os animais até o embarque. Aqui também, ó, os animais estão sendo conduzidos. Observe aqui quando os animais já está um número superior, ele já está com dificuldade de direcionar esses animais para o embarque. Lembra que a professora falou? Suínos não gostam de lugares escuros. Então, se tiver mais iluminado, vai ser melhor para eles, eles vão enxergar mais, vão conseguir se locomover melhor. Então, no embarque, de preferência, né, que ele seja realizado por pessoas que têm treinamento e um número suficiente. As pessoas ficam cansadas ao longo do dia ou ao longo do carregamento. De preferência, fazer um revezamento dos funcionários. Esse treinamento tem que ser realizado, né, anualmente, fazer reciclagens, ter equipe permanente de carregamento, dar bônus para essas pessoas que trabalham por carregamento pela carcaça com menor lesão, coisas que podem vir a estimular eles a fazer um trabalho mais eficiente. E por favor, né, pessoal, não se deve utilizar choque, pau, borracha, galhos de árvores verdes, cabo de vassoura, fios, cordas, ferrão ou qualquer outro tipo de material que cause traumas nos animais. Tem alternativas para fazer a condução desses animais. Aqui tem o uso de garrafas PETs, né, com pedras no interior, vamos fazer um chocalho. Então, além de ter a garrafa, tem o barulho que vai ajudar a direcionar esses animais. Sacos plásticos, né, coisas que vão auxiliar eles a serem conduzidos de uma forma mais tranquila. Então, aqui só vendo a rampa de carregamento. Olhem como aqui a inclinação, né, vai estar acima de 20 graus. Pode vir a ocorrer, então, danos na carcaça. Aqui, observem que é uma rampa, né, que não... Então, ela está a nível, né, do solo, não vai ser, então, um estresse, um entrave para o carregamento desses animais. E durante o transporte, o que a gente vai ter que cuidar? O veículo tem que ser higienizado, evitar, né, que o condutor faça freadas bruscas, evitar passar em alta velocidade em buracos, lombadas, evitar curvas acentuadas e excesso de velocidade. O motorista que faz o transporte de carga viva, né, ele tem que receber um treinamento e evitar ultrapassagens desnecessárias. Então, durante o transporte, qual que é a densidade adequada? Quantos animais, então, por metro quadrado? Então, durante a densidade de transporte ideal é de 0,4 a 0,45 metros quadrados para cada 100 quilos de peso vivo. Então, não é o número de cabeça, é 100 quilos de peso vivo. Os animais são levados para abate com mais de 100 quilos. Então, tem que se fazer o cálculo.
Quando tem uma densidade alta, muitos animais, mais 150 quilos para 0,4, 0,45 metros quadrados, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Os suínos ficam apertados e às vezes não conseguem deitar, o que vai causar hematoma, arranhões, fraturas, estresse e, dependendo do grau de estresse e da superlotação, esse animal pode vir a óbito. E se por acaso tiver uma baixa densidade, 50 quilos, né, para 40, 45 metros quadrados? Os animais, nessa densidade baixa, eles perdem o ponto de contato com o suíno mais próximo. Então, eles vão ficar batendo entre eles e entre eles e as paredes, né? Eles não têm um apoio durante o transporte. E o que isso pode vir a causar? Escoriações pelo choque entre os animais e do animal com a parede. A gente pode fazer algumas coisas para aumentar o conforto durante o transporte. O primeiro é usar sombrite, que vai evitar queimaduras, realizar redução de barulho ao embarcar e desembarcar, falar as pessoas terem um tom de voz mais baixo, sem gritos, utilizar piso antiderrapante, que facilita, né, que vai ter uma facilidade em manter os animais mais acomodados. Aumento do conforto durante o transporte. Pode-se fazer algumas coisas para ter um melhor conforto para esses animais. Pode-se utilizar o sombrite, que vai evitar queimaduras, reduzir o barulho durante o embarque, desembarque, usar piso antiderrapante, o animal vai se sentir mais acomodado. Nos caminhões, utilizar suspensões pneumáticas, né, que isso vai diminuir a vibração. E as carrocerias, né, ser compartimentadas, como a gente já viu, para não ocorrer a mistura dos lotes, né, vai melhorar a acomodação desses animais. A gente vai conseguir, então, colocar um dimensionamento ideal de metros quadrados para aquilo de animal. Eles também não vão ficar superlotados nem com baixa densidade. Durante o desembarque, né, reduzir o máximo o tempo de espera. Esse ambiente, né, a gente tem que deixar ele o mais adequado possível, ter sombreamento, ventilação, aspersão, para diminuir, então, o grau de estresse que esse animal teve durante a viagem. Desembarcar sem a utilização de choque elétrico, né, ter um bom designer, né, essas questão das rampas, né, não serem superiores a 20 graus, a gente já sabe o porquê. Fazer identificação se algum animal está lesionado ou cansado, né, para separar esse animal, colocar então numa baia para fazer a observação desse animal. O desembarque deve ser realizado de forma a amenizar o risco de trauma físico no animal e também amenizar o grau de estresse que ele desenvolveu durante a viagem. Então, aqui existem algumas alternativas, né, para realizar o embarque e o desembarque desses animais. Então, essa aqui é uma plataforma, né, que ela vai, um elevador, que ele vai se ajustando aos níveis, né. Então, vem aqui, faz o carregamento e desembarca. Vai lá no andar de cima, desembarca os suínos e o elevador vai colocar eles na altura da rampa. É porque, se a gente observar nessa foto aqui, olha a inclinação dessa rampa, né? Imagina a força que esses animais estão fazendo para descer. Será que esse piso é antiderrapante? Será que tem condições adequadas? E ainda mais, observe, a pessoa tá ali, ó, cutucando os animais para eles irem mais rápido. Eles não sabem, eles estão descendo, eles estão tentando manter, né, se manter em pé, e eu tenho uma pessoa forçando a descida. O que a gente pode vir a causar aqui? Perdas na carcaça, né, injúrias. Como que tem que ser a área de descanso no frigorífico? O objetivo, então, ó, é recompor todo o estresse que esse animal
passou durante o carregamento, transporte e desembarque. Evitar a mistura de lotes, a gente fala de evitar a mistura de lotes desde a fase de creche, né? Então, quanto menos misturar os lotes, menos brigas, né, menos estresse esses animais vão passar. Manter grupos, então, de até 15 animais. E a densidade dessa área vai ter que ser de 0,60 metros quadrados para 100 quilos de suíno. Espera, então, essa espera tem que ter algumas condições, como uma temperatura variando de 15 a 18 graus, umidade variando de 59% a 65%, pode-se utilizar, né, sombrite, aspersor, ventilação para manter essa temperatura e essa umidade adequada. Para quê? Para diminuir a carga de estresse. O tempo de espera varia. Então, suínos abatidos logo após o abate, eles vão apresentar maior concentração da formação da carne PSE. Por quê? Porque eles ainda estão com a carga de estresse muito alta circulante. Suínos abatidos de 2 a 4 horas após desembarcar já estão mais tranquilos e apresentam menor concentração da formação da carne PSE. Então, aqui, só para vocês observarem, né, os animais estão mantidos. Então, observa, né, que está úmido, então tem umidade, eles estão num ambiente fechado, não tem incidência do sol, eles têm água, aspersores, tudo para manter a temperatura e a umidade adequada para eles relaxarem, diminuir o estresse. Como se deve fazer a condução para o abate? Olha, o estresse está em todas as etapas. Temos que cuidar sem estresse, sem gritos. Usar painéis para condução. Conduzir em grupos pequenos, né? O tempo da condução até a insensibilização deve ser de apenas 3 minutos para que não haja alteração na frequência cardíaca. E essa alteração da frequência cardíaca pode vir a influenciar no glicogênio, no ácido lático lá da carne. A seringa deve ser curta, né, que passe um animal por vez. E a insensibilização, né? A insensibilização é levar a deixar esse animal inconsciente. A principal, né, meio de insensibilização a insensibilização mais utilizada no Brasil é por eletronarcose, que é a insensibilização elétrica de 2 pontos. Ocorre uma saída constante de corrente elétrica de 25 amperes com frequência de 100 Hz e uma voltagem de 300 volts. Também, em alguns frigoríficos, eles usam, né, gás de dióxido de carbono e falam que tem uma melhor eficácia, porque diminui fraturas, hematomas e ocorre a redução de estresse. Aqui, então, só uma foto, né, realizando, então, a insensibilização por eletronarcose, 2 pontos. Aqui também tem uma foto de um insensibilizador. E a sangria? A sangria deve ser iniciada após a insensibilização, 10 segundos após a descarga elétrica. E é realizada onde? Através de corte de vasos sanguíneos, vai ocorrer escoamento do sangue antes que o animal retorne à consciência. Deve demorar 3 minutos com perda de 50% do sangue. E aqui está, então, 2 formas que pode ser realizada a sangria horizontal e a sangria vertical. Bem, o que a gente tinha falado de manejo pré-abate, que vai até a sangria, era isso. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, entre em contato. Um abraço.